Como desenhar um corpo de anime. Desenhando o corpo feminino. Desenhe uma cabeça na parte superior da página. Faça um círculo no centro da página, deixando espaço suficiente para desenhar o cabelo mais tarde. Desenhe a ponta do queixo um pouco abaixo do círculo e, em seguida, desenhe o maxilar com linhas curvas a partir das laterais do círculo, conectando-as ao queixo. Desenhe os esboços com um lápis fraquinho. Assim, você poderá apagar para fazer as mudanças que julgar necessárias. Se estiver com dificuldade para desenhar um círculo, use um compasso. Não adicione os elementos faciais da personagem ainda, já que pode ser preciso ajustar o tamanho da cabeça mais tarde. Desenhe uma linha vertical que tenha 6,5 vezes o tamanho da cabeça no centro da página. Meça a cabeça do topo do círculo à ponta do queixo. Em seguida, desenhe uma linha do topo da cabeça para baixo, com 6,5 vezes o comprimento da cabeça. Faça marcações horizontais com o tamanho da cabeça para que elas sirvam como guias. Sempre meça as proporções ao desenhar, ou a personagem não ficará natural. A linha guia também ajudará a dar simetria ao desenho. Desenhe uma ampulheta com 2 círculos para representar o tronco. Desenhe a linha superior da ampulheta um pouco abaixo do queixo para formar os ombros. Faça linhas curvas na direção da linha central e vá ampliando a ampulheta, de forma que os quadris sejam um pouco mais largos do que os ombros. Faça 2 círculos com um compasso no centro da ampulheta para representar os seios da personagem. Ao terminar, a cabeça e o tronco juntos devem ter a altura de 3 cabeças. Os ombros da personagem devem ser 1,5 vezes mais largos do que a cabeça. Desenhe pequenos círculos nos cantos superiores da ampulheta caso queira visualizar melhor os ombros. Desenhe os braços a partir dos cantos superiores do tronco. Faça 2 tubos se estendendo a partir dos ombros para baixo. Quando chegar na parte mais estreita do tronco, desenhe círculos para marcar os cotovelos. Continue desenhando os tubos até a parte inferior da ampulheta, fazendo pequenos círculos para representar os pulsos. Desenhe o formato de luvas para demarcar onde ficarão as mãos na extremidade dos braços. A parte superior dos braços e os antebraços devem ter o mesmo comprimento. Se não quer fazer os braços retos, pose-os de outra forma. O importante é que o comprimento deles continue sendo igual ao tamanho do tronco. Desenhe as pernas a partir da parte inferior da ampulheta. Comece fazendo tubos em um dos lados da linha guia central. Quando a parte superior da perna tiver o tamanho de 1,5 cabeças, desenhe círculos para representar os joelhos. Continue desenhando a parte inferior das pernas, fazendo-as com o mesmo tamanho da parte superior. Em seguida, faça os calcanhares e finalize com formas trapezoides representando os pés, alinhados com a última linha horizontal. Desenhe as 2 pernas com o mesmo comprimento, ou o desenho ficará assimétrico. Apague as linhas guia, ficando apenas com o formato básico do corpo. Use uma borracha pequena para remover as linhas que usou como base para o desenho, incluindo a linha guia central e as horizontais que ajudaram a definir as proporções. Tome cuidado para não apagar o contorno da personagem.
Ou vai ser preciso desenhá-lo novamente. Desenhe a face e o cabelo da personagem. Posicione os olhos pouco abaixo do centro do círculo. E faça as sobrancelhas acima deles. Desenhe o nariz abaixo dos olhos. No centro do rosto. E escolha um penteado que combine com a personagem. Faça as mechas separadas, não os fios individuais. Observe penteados de vários personagens para se inspirar e criar um estilo que combine com o visual de anime. Desenhe os cabelos em um papel separado e bem fino por cima do desenho, para conseguir praticar sem precisar ficar apagando caso algo dê errado. Experimente diferentes penteados e escolha o melhor para passar para o papel final. Desenhe as roupas. Existem muitos modelitos diferentes que você pode desenhar. Portanto, escolha a melhor opção para a personagem. Esboce de leve as roupas sobre o corpo para ter uma ideia melhor do visual final. E depois de definir o estilo, apague as linhas do corpo que ficam cobertas pelo tecido. Observe fotos de pessoas usando o tipo de roupa que quer desenhar, para poder pegar bem a ideia de onde ficam os vincos e as dobras do tecido. Desenhando o corpo masculino. Desenhe uma oval com a extremidade inferior pontuda na parte superior da página. Centralize-a na horizontal, já que essa é a cabeça. Mas deixe um espaço suficiente para desenhar o cabelo mais tarde. Desenhe linhas angulares para baixo nos dois lados da oval para formar o maxilar do personagem, conectando-as no meio, representando o queixo. Os personagens masculinos de anime normalmente têm rostos alongados e finos do que as mulheres. Não faça o círculo muito grande, ou não vai haver espaço para o restante do corpo do personagem. Desenhe uma linha vertical que tenha 6,5 vezes o tamanho da cabeça do personagem. Meça a cabeça do personagem, do cocuruto ao queixo, e multiplique a medida por 6,5 para descobrir qual seria a altura proporcional para ele. Comece a linha no centro da cabeça, esticando-a para baixo para definir o tamanho do desenho. Se quiser, desenhe linhas horizontais marcando o tamanho da cabeça junto da guia vertical. Assim, você conseguirá visualizar melhor onde cada parte da anatomia do corpo se encaixa. Desenhe um retângulo para o tronco. Faça uma linha horizontal abaixo do queixo do personagem, marcando os ombros dele. Faça linhas para baixo nas extremidades, levemente anguladas na direção do centro. Quando o tronco ultrapassar o meio da linha guia vertical, feche o retângulo, formando a base dos quadris. Os ombros do personagem devem ter o dobro da largura da cabeça, ao passo que os quadris devem ser um pouco menores. Desenhe círculos nos cantos superiores dos ombros, marcando as articulações para facilitar a visualização delas. Para que o personagem pareça mais proporcional, tente manter o corpo simétrico. Desenhe os braços a partir dos ombros. Comece criando tubos verticais descendo dos ombros até a metade do tronco. Faça um pequeno círculo dentro dos tubos para marcar os cotovelos e saber onde dobrar os braços do personagem. Continue fazendo os tubos, criando os antebraços com o mesmo tamanho da parte de cima do braço. Faça círculos para os pulsos e desenhe as mãos na extremidade. Se não quiser adicionar os dedos nas mãos agora, tudo bem.
Desenhe um formato como uma luva de forno só para demarcar o tamanho. Mesmo. Os braços devem ser pouca coisa maiores do que o tronco do personagem. Desenhe as pernas na parte inferior do tronco, de forma que elas representem metade da altura do personagem. Desenhe tubos a partir do tronco, nos dois lados da linha guia central para fazer as coxas. Quando estiver na metade do caminho entre os quadris e o fim da linha guia, desenhe círculos no meio dos tubos para representar os joelhos. Adicione as partes inferiores das pernas, de forma que elas tenham o mesmo comprimento das coxas. E finalize com trapezoides para representar os pés. Desenhe uma perna de cada vez. E faça linhas guias horizontais marcando o joelho e o pé, pois isso vai facilitar na simetria depois. Observe bem o desenho e veja se as proporções parecem corretas e naturais. Apague as linhas guia, ficando apenas com o contorno do personagem. Use a borracha para remover a linha central e as outras guias horizontais, tomando cuidado para não apagar o personagem junto. Continue fazendo isso até ficar apenas com um esboço básico. Use a borracha na extremidade traseira do lápis. Uma borracha comum ou uma borracha no estilo lapiseira, se preferir. Desenhe o rosto e os músculos para dar detalhes. Faça formas retangulares arredondadas um pouco abaixo do centro da cabeça para desenhar os olhos. Em seguida, faça uma pequena linha para representar a ponta do nariz e adicione a boca, alinhando tudo na cabeça. Escolha um penteado que combine com o personagem e desenhe-o sobre a cabeça dele, fazendo as mechas, não os fios soltos. Em seguida, adicione as linhas seguindo os músculos do personagem no peitoral e no abdômen. Se vai desenhar roupas mais soltas no personagem, não é preciso fazer os músculos dele. Confira imagens de anatomia e musculatura para desenhar os músculos de acordo com referências. Desenhe as roupas no personagem. Os personagens de anime costumam se vestir de muitas formas diferentes. Portanto, escolha algo que combine com sua criação. Desenhe de leve sobre o corpo dele para ter uma ideia melhor. Quando estiver satisfeito, apague as partes do corpo que seriam cobertas pela roupa, criando um visual mais realista. Pratique desenhar as roupas em uma folha separada para que não tenha que ficar desenhando e apagando o tempo todo. Passe para o papel final apenas quando estiver confiante com o que criou.